I think one of the nice things with the agreement to host the World Championships this year is that Eric and the UCI president, David Lepatier, share a similar vision in the opportunity that esports can deliver for sport and also for cycling. Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá, eu sou Tim Don. Eu sou Jaque Mourão. Olá, eu sou João Paulo Diniz. Eu sou Adriana Silva. Oi, eu sou Mauro Ribeiro. E esse é o Endorfina Podcast. Valeu, até mais. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Ufa, uma semana agitadíssima aqui para o Endorfina, né? Começar pelo desafio aí do Antônio Mansur, que no final de semana, né, se você não tá ligado, dá uma olhada aí no meu episódio da terça-feira, o especial Antônio Mansur 24 horas. Antônio Mansur é um amigão meu que já esteve aqui no episódio 14, se eu não me engano, ou 16, e um amigo meu há mais de 30 anos e que se propôs a homenagear os médicos que estão trabalhando igual malucos. E ele criou então esse desafio de ficar 24 horas praticando triatlon indoor, e ele fez isso na Academia Care Club, onde ele repetidas vezes fez as distâncias aproximadas aí de um triatlon short, né, de um short triatlon, e ele então durante essas 24 horas conseguiu arrecadar mais de 50 mil reais, e agora, a essa altura, já passou dos 70 mil reais, 70 e poucos mil reais, e deve estar crescendo. A hora que você ouvir esse episódio já deve estar batendo aí perto dos 100, numa iniciativa super legal que acabou agitando o mundo dos esportes de endurance aqui no Brasil. Então foi um evento muito legal, e eu estive lá às 5 horas da manhã no domingo, quando faltava poucas horas para ele acabar, fui lá dar uma força para ele, e aí atendendo a pedidos aí de alguns ouvintes, eu consegui gravar com ele, pouquinho mais, na verdade, de 24 horas depois, na segunda-feira, na hora do almoço, enquanto ele teve um intervalo no trabalho de juiz, que ele vem fazendo muito bem através de home office. Eu bati um papo aí com ele, com a esposa dele, um bate-papo aí de 1 hora, onde ele contou os bastidores, o que ele sentiu, como é que foi a motivação antes, durante, como é que ele estava se sentindo depois. Então, se você não ouviu, vai lá e ouça. Mas na segunda-feira, eu soltei um episódio, óbvio, com a Vitória Lopes, né, uma grande triatleta aí da novíssima geração, filha da famosa Edla Lopes, mega campeã do Ironman do Brasil e do Havaí. E foi um episódio muito bacana, com bastante repercussão. Então, se você ouviu e curtiu, repostou e fez stories e tal, muito obrigado a todos vocês. E se você não ouviu, vai lá e ouça, ainda dá tempo. Eu estou gerando aí mais conteúdo essa época do Covid, justamente para estar entretendo e inspirando vocês. Então não tem pressa, ouça aí no seu tempo, mas ouça porque são episódios interessantíssimos, os episódios dessa semana, sem falar nos episódios da semana passada, como o próprio Gustavo Maia, do programa Fôlego, foi um episódio também que deu bastante repercussão, José Rubens Delia, e vocês não perdem por esperar os próximos episódios. E o episódio de hoje, um episódio que eu gravei dia 14 de janeiro, então era muito antes de qualquer notícia a respeito aí do confinamento, e o Covid ainda estava muito, enfim, não sendo falado, e a gente gravou esse episódio. E claro, o mundo mudou de cabeça para baixo e o Zwift cresceu absurdamente, e eu gravei esse episódio com o Relações Públicas Internacionais do Zwift, um cara super simpático que se prontificou, graças ao contato da Roberta, do Elas no Triathlon, a estar participando do Endorfina já lá no ano passado, e aí dia 14 de janeiro a gente bateu esse papo interessantíssimo a respeito dessa plataforma que hoje é a mais popular, já era, né, e hoje ainda continua sendo a mais popular no mercado aí dos smart trainers, tanto para ciclistas quanto para triatletas. E aí a gente vai falar sobre todos os aspectos do Zwift, curiosidades a respeito do Brasil e o Zwift. E aí eu já faço aqui um disclaimer, o Chris na época não sabia ou ainda não tinha sido acertado isso, mas já existe hoje um trainer homologado no Brasil
pela Zwift, chama Cycletronics, e eles inclusive estão vendendo bastante agora, eu tenho falado aí com os proprietários, também conheci através do pessoal da Supacaz, o Sense, eles também estão tendo dificuldades agora para repor as peças para poder montar novos produtos, mas já existe sim um rolo homologado no Brasil chamado Cycletronics, dá uma pesquisada nas redes sociais ou na internet que você vai descobrir, com um custo um pouco mais acessível, e dessa maneira o Zwift tem mais possibilidade de crescer também no Brasil, e é isso a gente vai falar, só que no episódio vocês vão perceber que ele vai falar que ainda não tem, que eles estão tentando trabalhar e tal, então finalmente eu descobri nesse meio tempo, então foi legal porque acabei descobrindo aí a Cycletronics, enfim, foi um bate-papo muito legal, não vou me estender muito aqui. Espero que vocês gostem e obrigado a todos vocês então que têm ouvido, que têm apoiado, que têm repostado, que têm mandado comentários e sugestões, vocês que têm doado uma quantia por mês para o Endorfina através da plataforma Apoia-se, tem sido um prazer essa viagem, e a partir da semana que vem mais e mais episódios interessantíssimos que eu estou gravando e que já tenho gravados, então sintonizem, continuem ligados e me ajudem a disseminar, a espalhar o Endorfina para mais e mais pessoas. Mas antes de ouvir o episódio com o Chris Snook, que aliás tem essa versão em português e tem uma versão em inglês, no meu inglês Yazigi, que trabalho que dá, cara, fazer esses 2 episódios em português e inglês, pelo amor de Deus, eu vou dar uma parada com isso. Pelo menos por enquanto. Esse episódio é um oferecimento, como sempre, da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia, e assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério, uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. E esse episódio também é um oferecimento da Seven Sherpas. Vamos ouvir aqui agora um depoimento de mais um cliente satisfeito da Seven Sherpas e depois eu volto aqui para falar. Bom, uma das viagens realmente inesquecíveis que eu fiz com a Seven Sherpas foi no icônico Parque Yosemite. Conhecer o Half Dome de perto, pedalar ao lado do El Capitan, né? As margens do John Lake, foram momentos realmente inesquecíveis. Então, estar em contato com a natureza pedalando, eu acho que realmente não tem preço, né? É muito especial, realmente. Uma outra viagem inesquecível que eu fiz com o Seven Sherpas foi na famosa Montezuma Road, onde saímos de San Diego e fomos pedalando até Borrego Springs, com direito a uma descida de quase 20km, de arrepiar o coração, a alma, enfim. Realmente chegar no meio do deserto, depois de pedalar nessa estrada, foi realmente um momento inesquecível. Então são viagens que ficam na lembrança, ficam no coração e na memória. Bom, como vocês puderam perceber, né, a Seven Sherpas é isso tudo mesmo que o Adriano falou, é uma empresa com sede na Califórnia, né, que foi criada pelo Christian Kittler, como eu já venho dizendo em alguns episódios aqui, um ex-fundador do Ativo.com, e é uma empresa especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos, desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Os day rides são muito legais porque você pode estar enfim, normalmente você está a trabalho, né, em qualquer uma dessas 30 cidades, eu sinceramente não sei quais são, mas uma dessas 30 cidades pelo mundo, e você fala, cara, eu vou estar lá, quero que o Chris arrume para mim uma bike, eu vou fazer uma pedalada legal, seja num sábado, seja num domingo, seja numa tarde onde você está, enfim, de folga aí do trabalho. Então, é uma agência aí que se preocupa com esse com esse nível de detalhamento, com esse tipo de prestação de serviço. Então vai lá, dá uma checada no Instagram, @7sherpas, e no site sevensherpas.com. O 7 é sempre o número 7, numeral 7, tá certo? Bom, e também é um oferecimento da Supacaz BR no Instagram, onde vocês conseguem acompanhar tudo que o Paulo e a Kathleen estão fazendo com a marca aqui no Brasil, que é uma marca representada pela Ultracicle, ultracicle.com.br, também é um site onde você descobre qual é o revendedor, o super revendedor autorizado da Supacaz no seu estado. A última vez que eu olhei eram 15 estados,
estados, talvez essa altura já sejam mais estados, e se você mora num estado que não tem nenhum revendedor da Supacaz, não se preocupe, porque você pode comprar pelo site ultracicle.com.br também, e sendo um ouvinte do Endorfina, aproveite, porque em compras a partir de R$100, você ganha o frete gratuito, não importa onde que você more, em qual rincão desse Brasil que você mora. Então aproveite, essa oferta é por tempo limitado. A Supacaz do Brasil está com novos produtos, selinhos, fitas de guidão, luvas. A bomba acho que ele não conseguiu ainda trazer para vender, né? Eu já comprei a minha, já estou com a minha aqui em casa, cara, é fabulosa, magnífica, quase que um objeto de arte no padrão Oil Slick, que para mim é o mais legal da Supacaz, que tem luvas refletivas que combinam, tem fitas de guidão refletivas que combinam. Outro dia eles postaram no Instagram uma fita refletiva da Supacaz com flash e sem flash, a foto tirada, né, com flash e sem flash, muito legal. Enfim, dá uma olhada lá, Supacaz BR no Instagram e ultracicle.com.br. E se você quiser comprar, que eu aconselho que você compre, compras a partir de R$100, basta você digitar a palavra endorfina no campo do cupom do desconto e você recebe na tua casa gratuitamente os produtos que você comprar, não importa a quantidade dos produtos. Então aproveite, faça essa compra por tempo limitado. E esse episódio é apoiado a partir de agora recentemente, pelo Mosqueteiros do Esporte, que é um site nada mais nada menos que um site de patrocínio coletivo de atletas. É uma daquelas ideias que você pensa, puxa, como é que ninguém pensou nisso antes? Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja a diferença na carreira de um jovem talento. E isso eu venho dizendo já faz algum tempo, eu venho batendo nessa tecla, eu acho que está na hora de nós, sociedade particular, sociedade privada, enfim, nós tomarmos a rédea, ou pelo menos tomarmos a frente para tomar atitudes em prol do esporte, principalmente quem já foi atleta profissional ou quem ama o esporte que pratica, colaborando, dando a sua contribuição e de alguma maneira está podendo ajudar o esporte nacional, porque se depender do setor público, a gente vai ter que esperar e talvez esperar muito e muito tempo, principalmente agora, depois desse período aí de crise brava que a gente vem vivendo do Covid, que a gente vai viver ainda por muito tempo, talvez muitos anos ainda após, para que a gente, principalmente a gente Brasil, se recupere dessa pancada que nós estamos tomando atualmente. Então, o Mosqueteiros do Esporte é uma pequena ajuda que você pode dar, se você tem condições, a partir de R$25, você doa, você ajuda e você incentiva um jovem talento, por enquanto apenas do triatlon e do judô. Você vai lá, entra no site Mosqueteiros do Esporte, dá uma olhada, entra no Facebook Mosqueteiros do Esporte, dá uma olhada, ou entra no Instagram Mosqueteiros do Esporte, dá uma olhadinha, escolhe, analisa qual que é o atleta que você tem mais simpatia, qual que é o atleta que você gostaria de demonstrar o seu apoio e patrocine esse atleta através do site Mosqueteiros do Esporte. E claro, em contrapartida, você ainda leva de lambuja descontos em diversas lojas, prestadores de serviço e tal, como eu acabei de falar. Então dá uma olhada lá, Mosqueteiros do Esporte no Instagram, no Facebook e o site. Obrigado e vamos agora para mais um bate-papo interessantíssimo agora com Chris Snook do Zwift. Oi, Chris, seja muito bem-vindo ao Endorfina Podcast. Hi, Michael. Thanks very much. Oi, Michael. Tudo bem? Bom estar aqui. Para começar, conte aqui pra gente qual é a relação do Zwift com o Brasil. Temos um escritório no Rio de Janeiro, então o terceiro maior escritório depois da sede em Long Beach, Califórnia, e em Londres, e também serve como nossa base de engenharia e serviços. E por que vocês escolheram o Brasil? Na verdade, volta para uma companhia anterior que o nosso CEO também tinha. Ele tem várias parcerias boas no Rio de Janeiro e ele trouxe muito desse pessoal que estava naquela companhia anterior para essa. Vamos falar do Zwift e do Brasil um pouquinho mais para frente? Mas conta aqui pra gente como é que foi a sua infância, como é que você teve contato com os esportes. Você é da Inglaterra, né? Você disse que esquiou, né? Você falou pra mim que esquiou. Conta um pouquinho disso. Eu fiz, sim, foi. Eu tive uma infância bem ativa, sempre adorava esportes. Eu cresci num lugar pequeno, em Berkshire, no Reino Unido. É um vilarejo que é bem conhecido por
corrida de cavalos, e muito diz que os cavalos que competiam na corrida Grand National vieram do meu vilarejo Lambourne. E como criança eu fazia bastante esporte, rugby, futebol, tênis, tudo razoavelmente bem. E eu também fazia esqui de slalom quando eu estava fazendo faculdade. Mas era realmente ciclismo que virou minha paixão desde 2005. E sim, basicamente vem de lá e cresceu de lá. Legal. Como é que você teve contato com o ciclismo e começou a pedalar? Foi enquanto eu estava na faculdade, então eu fiz a faculdade em Cardiff, no país de Gales. Eu estava procurando um jeito para recuperar minha condição física. Quando eu comecei a pedalar com um dos clubes de ciclismo em Cardiff, eu percebi que eu tinha um pouco de talento para isso. Então, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a competir e, sim, tive um bom sucesso. Eu pedalei com uma equipe profissional britânico continental entre 2013 e 2014. Como era a cena do ciclismo na Inglaterra nessa época? Qual era a sua percepção, a percepção geral do público? Porque muito foi feito, né, muito foi investido no ciclismo para que gerasse resultados, principalmente até Londres 2012, e isso gerou aí uma série de campeões na última década ou mais. Correto, sim. Quando eu comecei a pedalar, era realmente um esporte bem pequeno, né? As pessoas te olhavam um pouco com um olhar meio esquisito quando você chegava lá com traje de ciclismo. Foi em 2012 quando a gente teve sucesso no Velodrome na França e o momento começou a nos levar, né? A gente que tivemos uns eventos de participação de massa, né? Como Ride London, que agora é um evento anual. Então, sim, é uma diferença incrível entre quando eu comecei e como está agora no ciclismo. E realmente virou um dos esportes no Reino Unido. Você se graduou em História Medieval e História Antiga. Como é que você acabou escolhendo uma disciplina assim tão fora do normal? É um pouco esquisito, mas eu acho que, como muitas pessoas, quando eu estava me formando, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Então, e na hora de escolher meu curso na faculdade, as pessoas me deram um conselho de escolher alguma coisa que eu curtia. E eu sempre gostei muito da história, de estudar história. E para escolher alguma coisa um pouco diferente, eu escolhi o estudo das civilizações antigas, clássicas e das medievais. E é uma coisa um pouco diferente, né? Às vezes pode ser até interessante para conversar com as pessoas, mas tem me feito bem. Ô Chris, e você chegou a pensar em trabalhar nisso? Ou sei lá, o que você pode trabalhar além de ser um professor, ser professor? Eu considerei virar um professor por um tempo. Os meus pais, a minha mãe era uma professora, meu tio era um professor e minha avó era uma professora também, então tinha isso na minha família, mas foi a profissão do meu pai de publicidade, onde que eu acabei seguindo, e foi o conselho dele. A escolha da história foi a partir do conselho dele, né, que ele falou que eu poderia usar isso em vários caminhos profissionais depois. E quando é que você resolveu entrar para o mercado das bicicletas, né? Você trabalhou na Avant Cycles, que é uma cadeia aí na Inglaterra, e depois, claro, acabou entrando no Zwift. Sim, então eu acho que, especialmente no papel que eu empenho, né, realmente é importante ter aquela paixão pelo que você faz. E eu realmente queria ter aquela crença no que eu fazia. E isso virou minha paixão na faculdade.
foi um desejo muito forte, né? Eu queria trabalhar em esporte, se fosse ciclismo, então, né, melhor ainda. E eu tive muita sorte em conseguir realmente ter uma carreira nessa área. Na Brand Nation, né, que foi da onde você veio antes do Zwift, você também trabalhava com esportes por lá? I did, yeah. So I was the Sim, eu fiz. Então, eu fui o diretor de contas na divisão de esportes da Brand Nation. Eu gerenciei uma variedade de clientes, principalmente marcas de ciclismo no Reino Unido, né, mas também marcas de remo, como Saucony, Merrell e também golf. Então, aquela posição realmente foi um pouco mais variada mesmo. Sim. E o que você acha que o ciclismo tem que pegou aí que chamou a sua atenção? As características, as qualidades, as sensações? Sim, eu acho que uma das coisas legais e uma das razões principais pelo qual eu me envolvi foi que te dá a chance de realmente de escapar, tanto quanto melhorar a sua condição física. Então, para mim, enquanto eu estava me formando na faculdade, eu estava trabalhando duro, né? E para mim era uma chance para poder escapar toda aquela bagunça da cidade, conhecer um pouco mais do interior lá no campo, para ter um tempo para mim. Eu gosto do lado social de ciclismo, mas também curto a oportunidade de poder sair sozinho, né, e poder ficar só com seus próprios pensamentos. Entendi. E você chegou a pedalar quando garotinho? Sei lá, BMX ou outra modalidade? Eu acho que todas as fotos de mim quando eu era mais jovem, eu sempre estava numa bicicleta. Então é engraçado pensar que me demorei tanto para realmente começar a competir, né, pedalando, porque eu sempre estava pedalando desde quando eu consegui andar. Eu já comecei com triciclo e desde então nunca saí das bicicletas. Ô Chris, e quando que você cruzou com o Zwift? Foi setembro de 2017. Correct. E como é que aconteceu de você acabar indo trabalhar no Zwift? Então, eu já vi o que o Griffin estava fazendo fazia um tempo, quando eles começaram em 2014, né, o produto beta. E uma das coisas que realmente chamou minha atenção naquela época foi o lançamento do Women's Zwift Academy pela Caroline Schramm. Eu achei que aquilo foi realmente inovador, um conceito, né, para poder oferecer um contrato de ciclismo profissional. Também achei que era bom que eles estavam fazendo isso com um time de mulheres, né, feminino primeiro. Então foi realmente uma coisa que eu tinha percebido e uma companhia que eu estava de olho, né, se a oportunidade viesse, e por sorte em 2014 surgiu mesmo, vários mundos vieram juntos para que eu pudesse. Eu conheci o vice-presidente de marketing, o Steve Beckett. Eu tinha trabalhado com ele antes, nas outras posições que eu tive. Eu também tinha um amigo que começou lá e me falaram que eles estavam procurando alguém que queriam fazer a publicidade deles. Então realmente foi bastante sorte e desde então tem ido super bem. Legal. E sempre na Inglaterra? Você nunca chegou a trabalhar nos Estados Unidos, por exemplo? I travel around quite a lot. So eu viajo bastante, então minha atitude, meu papel é global, né? Isso é legal. Dá para viajar para os Estados Unidos bastante, pela Europa e também para a Ásia. O Brasil é o que ainda não foi e eu espero poder chegar lá alguma hora, logo em breve. Eu imagino que os Estados Unidos sejam o principal mercado hoje. The biggest single country. É o maior país, seguido pelo Reino Unido, então inglês, países que falam inglês é bem forte para nossa companhia. Isso não é nenhuma surpresa, porque o jogo e o website é tudo em inglês faz um tempo, mas agora o mercado que cresce mais rápido é a Europa, que agora é maior do que os Estados Unidos esse ano. Isso
Ele foi maior do que os Estados Unidos pela primeira vez. Também estamos vendo bastante crescimento em mercados como Alemanha, Escandinávia e o País Baixo. E quantos são os usuários do Zwift hoje? Então, infelizmente não podemos dizer quantos assinantes temos, mas desde que a gente lançou em 2014, tivemos mais do que 1,6 milhões de pessoas. Então, realmente, é bastante. Vocês também têm as pedaladas na hora do almoço aí no Zwift, como muitas marcas de bicicleta? Ou o staff aí, a equipe tem um perfil um pouco diferente? Sei lá, são um bando de nerds. Então, temos nas quarta-feiras a gente faz exercício. Pode ser correndo ou pedalando, porque agora temos um produto de corrida, né? Então, toda quarta, o pessoal do escritório sai eles podem sair por uma hora ou pedalar ou correr pela praia, né, em Califórnia, ou também ir de bicicleta em Landsworth, e depois a gente tem um almoço gostoso, e realmente é uma parte importante da cultura da companhia de se manter ativo. Lá atrás, em outubro de 2015, quando vocês passaram a cobrar pelo Zwift, cobrar a mensalidade do Zwift, qual era o objetivo? Era vocês serem uma espécie de videogame realista, um companheiro de treinos ou, sei lá, um Wii Sports mais verdadeiro, né? Para quem é antigo, né? Sabe o que é Wii Sports? Qual é o seu objetivo? Então, o objetivo principal realmente é, mesmo que agora, que é nossa missão é de fazer mais pessoas mais ativas mais vezes. Isso realmente é o que a gente tenta conseguir. É sobre tentar criar uma comunidade virtual de atletas que faz com que as pessoas podem fazer exercício quando eles de repente não poderiam, né, no passado, ou seja, por causa de falta de tempo, ou porque não está aquele tempo muito gostoso lá fora, ou porque está de noite já. Sempre tem muitas razões, né, que isso pode ajudar as pessoas a treinar mais e para curtir também. Não importa quão hábil você seja ou quão fit você seja. Não, qualquer um. Eu acho que as pessoas com que a gente realmente estamos focando é qualquer pessoa com um objetivo, né, que pode ser ou perder peso, ou pode ser se preparar para algum evento específico, ou para alguns pode ser, por exemplo, né, fazer preparações para ganhar Tour de France ou Ironman, né? E triatletas e mountain bikers também, né? So we have particularly on the triathlon side, we have sim. Então temos, especialmente para triathlon, temos muito talento, né? Os atletas que temos realmente é incrível. Os que estão usando a plataforma, o Ian Fagini, Lucy Chow, Paul Saunders, Javier Gomes também. Recentemente está usando a plataforma também. E sim, também temos mountain bikers usando o Swift para treinar. Por exemplo, a campeã mundial de cross-country mountain bike, a Nina Schurter, ela usa Swift também. Realmente é utilizado por qualquer atleta de corrida, ou ciclismo, ou triatletas também. Sim. Eu sei que vocês querem pegar triatletas, corredores e ciclistas, mas há alguma característica que a pessoa, o usuário, tenha que ter obrigatoriamente para poder aproveitar tudo o que o Zwift oferece? Eu acho que, sim, se você tem um objetivo, então isso realmente ajuda, porque você precisa ter a motivação para poder, né, para querer treinar. Então, pode ser que seu objetivo é para entrar numa corrida ou para manter sua condição física. Realmente são pessoas com esses objetivos e que têm essa paixão sobre o esporte que realmente conseguem obter o melhor do Zwift, né? De entrar em clubes, né, de participar nas muitas coisas que a gente oferece, seja os grupos ou sempre tem alguma coisa lá, não
importa o seu objetivo. E como é que era o Zwift naquela época e como é que ele evoluiu com o passar do tempo? Como é que a tecnologia ajudou? É uma coisa bem diferente de quando a gente começou. Eu acho que já fomos do mundo simples que a gente tinha e agora temos 8 mundos diferentes onde você pode treinar. Temos uma das coisas chaves que a gente tem desenvolvido recentemente nesses anos é a introdução de eventos e agora tem um calendário de eventos no Zwift. Então, quando a gente começou no início, a ideia era que fosse um programa de treino, um ambiente de treino onde as pessoas poderiam se juntar para ter aquela interação social, né? Que é a mesma coisa que você pode ter fora de casa, mas dentro de casa. E uma coisa que eu acho que os fundadores nem pensaram no início foi o fato que as pessoas iriam querer competir na plataforma. E desde o início mesmo do Zwift, as pessoas começaram a competir no Zwift e começaram a se encontrar em pontos específicos para poder fazer isso, ou seja, por números de laps ou pelo tempo, né, distância, enfim, fazendo esses eventos informalmente, né, eles mesmos. E a Zwift percebeu e teve que reagir e criar um módulo de eventos. Então a gente tem mais ou menos 300 eventos por dia no Zwift, seja corridas, eventos patrocinados, né, ou competições. Então isso é uma diferença incrível e também a comunidade já cresceu muito desde quando a gente começou, né? A gente tinha 100 pessoas na plataforma pela primeira vez e podemos, né, dá para dizer que virou uma comunidade de treino virtual mesmo. Entendi. E quais são os obstáculos, as barreiras que vocês estão enfrentando? Por exemplo, o custo de um Smart Trainer aqui no Brasil, na América do Sul, ele é altíssimo. Vocês têm algum plano? Vocês pensam nisso como um obstáculo? Como é que vocês pretendem resolver, por exemplo, essa questão do alto custo? Sim, eu acho que tem sido uma das coisas mais difíceis para a gente superar até agora. Eu acho que treinadores smart são um investimento grande para as pessoas, né? Então, naturalmente, isso é uma aquisição ponderada para as pessoas, mas para realmente aproveitar melhor o Zwift, você precisa de um smart trainer. E você também precisa entender como que funciona. Então, isso é uma dificuldade que você tem que superar mais agora. A gente vê que, né, o mercado está crescendo, mais pessoas estão entrando no Zwift, mais pessoas estão comprando os Smart Trainers, então os preços estão baixando, tem mais variedade, então isso realmente ajuda muito a trazer as pessoas à plataforma. E a gente também tem ficado muito entusiasmados com o advento de Smart Bikes, né, as bicicletas Smart, que provavelmente não são mais baratas do que os Smart Trainers, são mais caros até, mas né, daí tem a bicicleta e qualquer pessoa pode usar essa bicicleta. É um investimento para o lar, né? É muito simples usar, muito limpo o interface. A gente tem visto um sucesso assim com os smart bikes. Eu sei que no Brasil é um desafio porque, né, as taxas de importação são muito altas, mas então pode ser meio difícil mesmo. E o Zwift, por exemplo, ele é mais popular em países onde o clima é mais severo, onde o clima é pior, onde faça mais frio, onde haja neve, invernos rigorosos? Yes, we do have bad weather, unfortunately. Você tem um clima ruim, né, infelizmente, mas eu acho que isso realmente é um fator importante em trazer as pessoas para a plataforma. Como, né, quando está frio, está nevando, as pessoas é mais provável que eles vão querer usar o Zwift, né, então os lugares como Escandinávia, o Reino Unido, são lugares onde fica bem popular. Mas também temos começado a ver crescimento forte em lugares menos frios, né?
um dos melhores mercados nos Estados Unidos para a gente é a Califórnia, né? A Austrália também está sendo um mercado importante. Então a gente vê o contrário, né? Às vezes fica tão quente na Austrália, por exemplo, e principalmente agora com todos aqueles esquemas, né, que está tendo, as pessoas estão treinando dentro de casa. Então realmente é um produto que você pode usar o ano inteiro. Aqui em São Paulo, por exemplo, recentemente, nos últimos anos, abriram várias academias de ciclismo. Não de spinning, mas de ciclismo mesmo indoor, de treinamento. Mas todas elas invariavelmente acabaram fechando. A minha impressão, minha opinião é que é muito mais legal treinar indoor em casa do que você ter que se deslocar, você ter que sair de casa, colocar a bicicleta no carro e ir até uma academia para então poder pedalar e interagir com outras pessoas. Qual a sua opinião a respeito disso? I think it's really one of the things that's worked. Eu acho que é realmente uma das coisas que tem funcionado bem para a Zwift, é que a gente tem estúdios, né, pelos Estados Unidos e na Europa que começaram a fazer exatamente o que você acabou de descrever, né, de fazer estúdios onde dá para entrar e usar a Zwift. Mas eu acho que uma das razões principais que o produto foi concebido é porque os fundadores, a Erica e o John, eles não tinham mais o tempo para poder treinar. Para o John era porque ele começou uma família, né? E o Eric, ele morava na cidade, então, né, ele não tinha a possibilidade, ele teve que treinar de casa. E foi isso que, né, essa coisa de ter alguma coisa em casa que pode ser usado quando quiser, é uma das vantagens grandes da Zwift, né? Fitness on demand, você não precisa ir para algum lugar, você está sempre lá te esperando, qualquer hora. No final de 2018, vocês receberam mais um round de investimentos e já tem 240 mil fãs e crescendo no Facebook. Vocês criaram os campeonatos de e-sports, Zwift, Run. Quais são os seus objetivos para os próximos 5 anos? E como é que vocês, Chris, pretendem chegar neles? Yeah, so one of our main goals is então, uma das coisas, um dos nossos objetivos principais é de continuar desenvolvendo e melhorando a plataforma e a comunidade Zwift, né? Então, a gente ainda estamos criando os novos mundos para os Zwifters, seja de corrida ou de pedalar, né, ciclismo. Estamos considerando formatos de eventos diferentes, né, jeitos de competir diferentes e sempre estamos desenvolvendo uma plataforma de corrida. Como disse, o eSports realmente vai ser um foco incrível para a gente, sem dúvida, esse ano, né, o 2020, o campeonatos de ciclismo UCI e UCI realmente é muito animador para a gente. Estamos, né, o objetivo de longo termo para a gente é para que o Zwift seja um esporte olímpico, né? Isso é realmente o nosso objetivo último, um objetivo bem grande para a gente. Também tem a possibilidade de incluir outros esportes para o Zwift, né? Outros que a gente não temos visto antes. O Eric gosta da ideia de adicionar remo para o Zwift. Então, realmente, a coisa bem legal de ter uma plataforma virtual é que você tem oportunidades sem fim, né? Tem muita coisa aí que estamos desenvolvendo e acho que você vai ver, né, sendo introduzido mesmo nos próximos 12 meses. Ô Chris, uma curiosidade, a corrida é muito mais desenvolvida no mundo do que o ciclismo, né, naturalmente, principalmente em alguns países onde o ciclismo é praticamente inexistente. Vocês acham que um dia vocês podem se tornar, por exemplo, uma plataforma muito forte de corrida ou exclusiva de corrida? Possibly, I think. Possivelmente. Eu acho que tem a oportunidade, né? Essa oportunidade é bem grande. Eu acho que tem mais pessoas que fazem corrida no mundo inteiro do que os que pedalam. Mas eu acho que temos alguns desafios a ver com corrida aqui, no sentido que
as barreiras entre como o clima não é uma influência tão grande para sair para uma corrida quanto para sair para pedalar. E a tecnologia também é bem diferente. Eu acho que a tecnologia de ciclismo agora para os smart trainers, onde chegamos, a experiência que você pode ter é muito imersivo. Podemos simular subidas bem famosas, como o Alpe d'Huez. Alguns treinadores conseguem replicar a sensação de ficar pedalando em paralelepípedos. Então, realmente, te leva para um outro mundo quando você está usando o Zwift para ciclismo. Agora, corrida, estamos bem no início do que é possível com o hardware, tecnologia de hardware. No momento, todos os inputs têm que ser colocados manualmente no Zwift. Não tem comunicação do Zwift para as máquinas de corrida, mas as esteiras, Mas é onde a gente quer chegar, e se a gente consegue, eu acho que vai ter uma oportunidade significante importante para corridas no Zwift. E quando que vocês perceberam que vocês já estavam relevantes o suficiente, Chris, para chamar a atenção da UCI e eventualmente acabar se tornando um parceiro, depois daquele congresso em 2018, se não me engano, um parceiro para a criação aí do Cycling e-Sports, que acontece... que acontece esse ano ainda no Mundial de 2020. E foi um processo muito longo. Como é que foi esse processo? Dá uma panorâmica aqui para a gente, por favor. I think we've always had a good relationship. Eu acho que a gente sempre tivemos uma boa relação com a UCI no nível internacional e regional também, de federações. Eu acho que umas coisas boas do acordo de ter os campeonatos mundiais esse ano é que o Eric e o presidente do CI, o David Lepartier, compartilham uma mesma visão da oportunidade que o esporte tem para o esporte em geral e para o ciclismo especificamente. Então, o David Lepartier do CIU, ele vê o esporte como sendo uma oportunidade animadora para introduzir as pessoas novas para o esporte, e para conseguir uma audiência totalmente nova. Então, para a gente, as visões, estão alinhadas. E eu acho que para onde a gente vai a partir de agora vai ser bem animador mesmo. E como vem sendo esse processo no que diz respeito à credibilidade, acurácia e igualdade de condições entre os competidores? That's something that we're working together on. Sim, então, isso é algo em qual estamos trabalhando juntos. Parte do acordo de hospedar o Campeonato Mundial de Esportes no Ciclismo da UCI foi de trabalhar juntos e estabelecer as regras oficiais para o esporte de ciclismo. Então, nós estamos trazendo lições que temos aprendidas pelos nos anos decorridos e para trazê-los juntos com os que existem dentro da Constituição do OCI. Então, a gente devemos ter uma guia das regras oficiais que vamos publicar nos próximos meses, antes dos campeonatos nacionais que estão começando. Essa primavera realmente é um dos objetivos grandes para a gente, que é essencial, justamente estabelecer umas regras fixas, oficiais para o esporte. Além de vocês e a UCI, tem outras pessoas, outros órgãos envolvidos nesse processo, ajudando, colaborando? Então, a gente estamos conversando com outras companhias de tecnologia. A Amazon, por exemplo, estão desenvolvendo ferramentas de aprendizagem de máquinas. Então, o esportes parece uma coisa muito nova para muitas pessoas, mas já está no mercado faz uns 20 anos, mais ou menos. Então, nós conseguimos usar muitas das aprendizagens do esportes, da indústria. Então, uma das coisas que estamos colaborando com a Amazon é machine learning, que é a aprendizagem de máquinas. Nice. Um exemplo para poder comparar, são os passaportes
pressupostos biológicos que existem no mundo de competição olímpica, ciclismo de World Tour, triatlon, etc. E o que o aprendizado de máquina da Amazon vai fazer é construir perfis dos atletas que estão competindo no plataforma e conseguir identificar muito rapidamente qualquer desempenho que seja abaixo do padrão. Isso é algo que a gente precisa desenvolver, mas a oportunidade é bem animadora. Eu acho que a gente realmente podemos ajudar a desenvolver as áreas de fair play e de governança. Numa escala de 1 a 10, qual é a percepção do Zwift, qual é a resposta do Zwift entre uma comparação direta entre pedalar na rua em condições reais e pedalar no Zwift? A gente sabe que o Matt Hayman ano passado competiu Paris-Roubaix e venceu treinando apenas no Zwift por conta aí de um acidente que ele havia sofrido pouco tempo antes. Yeah, I think Sim, eu acho que é difícil achar as semelhanças entre treinar dentro de casa e fora de casa. Assim, um dos exemplos maiores, né, que temos disso é o benefício de poder treinar dentro de casa. Eu acho que a história do Matthew Hayman é um conto de fadas, né, esse exemplo onde ele quebrou o braço bem antes do Paris-Roubaix, todo mundo achando que ele não ia conseguir pedalar naquela corrida favorita dele, né? E ele treinou exclusivamente no Zwift enquanto ele estava se preparando para aquela corrida e ele acabou ganhando. Então isso realmente foi aquele conto de fadas que mostra que tem um benefício grande que você consegue e então a qualidade do treino que você consegue, né, de pedalar dentro de casa realmente pode melhorar, né, a sua capacidade de pedalar fora de casa. E eu acho que isso é o melhor exemplo que eu posso te dar. E o que a gente tenta fazer para as pessoas que estão pedalando dentro de casa é trazer o que eles amam das experiências de pedalar fora de casa, né? E introduzir os aspectos sociais, de poder sair de bicicleta com seus amigos e os lados competitivos e também aquela sensação que eu tinha mencionado antes, né? Onde eu pedalava em Cardiff, né? Na minha juventude, quando você consegue se escapar para aquele mundo de fantasia. E é por isso que a gente oferece esses mundos fantásticos, esses ambientes que você não conseguiria ver na vida real, né? Por exemplo, andando de bicicleta no fundo do mar ou atravessando um vulcano, né? Ou os arranha-céus de Manhattan daqui a 100 anos, né? Realmente. Mas eu acho que tem habilidades que dá para se transferir entre os dois. Então você acha que um dia a gente vai ver um campeão mundial de estrada ser eventualmente também um campeão mundial no Zwift, no e-bike sports? we may well do. Ou vice-versa, né? Um campeão no e-cycling ser um campeão mundial? We may well do. Sim, é bem possível. É bem possível. Vamos esperar para ver. Estamos com a esperança que algumas dos melhores competidores profissionais vão se animar o suficiente para tentar competir no campeonato de esportes de ciclismo, né? Esse ano a gente vai ter que ver. Eu tenho certeza que vamos ver alguns especialistas virem e realmente aprimorar as habilidades deles, né, como competidores profissionais de esportes, da mesma maneira que você tem campeões mundiais de cyclocross, de rua. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer com o esportes também. Eu li ou ouvi, não me lembro, que no Giro de Itália desse ano haveria um prólogo no Zwift. Isso é verdade? Aparentemente não vai mais acontecer. O que você pode dizer a respeito, Chris? We ran an exhibition. A gente fez um evento de exibição em conjunto com o Giro Itália no ano passado. Então a gente tinha o prologue dentro do jogo e fizemos uma exibição com ciclistas profissionais em Bolonha também. E sim, a gente não temos nenhuma intenção no momento de replicar isso agora nesse ano 2020. Acho que já temos um calendário bem cheio, né, com o Campeonato Mundial de Esportes vindo mais tarde esse ano, mas
nunca se sabe. Temos muito respeito pelo Juro de Itália. Foi um parceiro incrível para poder trabalhar juntos. E quem sabe a gente pode eventualmente fazer algo junto com eles de novo no ano que vem ou até mais tarde. Vamos mudar um pouco de modalidade agora, falar do triatlon, né? O ano passado o Zwift Tri Team foi um grande sucesso, de fato, né? Vocês têm, por acaso, a intenção de expandir isso para times continentais ou por países, principalmente onde o Ironman é forte, onde há provas de Ironman, como, por exemplo, aqui no Brasil, né, com o Ironman de Florianópolis? Vocês têm uma parceria com Yahoo, com Hoka, com a Specialized. Existem planos, Chris, para estar expandindo isso e estar aumentando a participação dos triatletas através de um time como esse, por exemplo? Eu acho que em 2019 foi um sucesso enorme. Eu acho que a gente quer, né, continuar crescendo assim como em 2020 na academia. A fase de qualificação acabou de terminar agora no domingo passado, então se você ainda não registrou suas milhas, já está tarde demais. Então, mas um dos objetivos realmente é de ser um time global, né? A competição está aberta para qualquer pessoa do mundo inteiro e realmente depende da qualidade dos candidatos que temos, né? Para entrar na Academia Zwift no Mundial, a gente teria atletas de todos os continentes. Eu acho que ainda não tivemos ninguém da América do Sul ou da Ásia no time ainda, mas estamos torcendo para que para o time de 2020 a gente vai achar e quem sabe podemos tentar replicar alguma coisa numa escala menor no futuro, no nível mais local mesmo. Mas é uma coisa que, se fosse para fazer algo assim, eu acho que provavelmente seria em conjunto com uma das federações, que nem a Federação Brasileira de Triatlon, né, numa escala um pouco menor e mais local. Sim, seria genial, né, pro esporte, pro ciclismo em geral, especialmente o triatlon e o ciclismo. Ciclistas e triatletas são públicos diferentes, muitas vezes os triatletas participam de provas de ciclismo e vice-versa, mas são públicos completamente diferentes. Vocês têm aí uma relação, uma proporcionalidade entre esses dois tipos de usuários? E eu pergunto isso, Chris, porque os triatletas são conhecidos por serem early adopters, né? Aceitam facilmente tecnologia e tal, e o ciclista, em contrapartida, não. Eles são muito mais resistentes, muito mais fechados nesse aspecto, muito mais tradicionalistas. Você tem essa informação? Sim. Então, o triatlon é um mercado muito importante para a gente. Os triatletas, eles são mais ou menos 25% da nossa audiência total. Então, né, e só está crescendo esse segmento bem rapidamente. Eu acho que faz muito sentido para os triatletas, né, que um dos desafios maiores quando você está treinando em 3 disciplinas é que achar o tempo para poder treinar, né, principalmente se você está trabalhando. Então, é muito conveniente, né, você pode simplesmente ativar o Zwift e treinar duro, né, para uma corrida ou de pedalar, né, numa das poucas janelas que tem durante o dia. Então isso é bem importante para os triatletas e a gente vê comportamentos diferentes entre, né, os pedalistas e os triatletas, por exemplo. A gente estava conversando sobre isso essa semana, na verdade, que os triatletas são mais provável que eles treinam cedo de manhã, enquanto os ciclistas tendam a usar o Zwift no final da tarde, na noite. E os triatletas também
é mais provável que eles usam o Swift o ano inteiro, né? sim. Que nem a gente estava conversando antes sobre, né, o fato de temporadas e, né, quando está ruim o clima lá fora, os ciclistas muitas vezes usam o Swift mais quando o clima está ruim lá fora, e daí quando fica bonito eles saiam, né? Mas para os triatletas realmente é uma ferramenta de treino, então não importa tanto o clima, eles usam o Swift o ano inteiro. Realmente, o triatlon é um mercado de foco para a gente, e é por isso que a gente tem os programas como a Academia Swift Triathlon. Em muitos lugares, cidades grandes, principalmente grandes centros, como por exemplo aqui em São Paulo, eu tenho percebido que cada vez mais ciclistas têm optado por treinar indoor, por várias questões, inclusive facilidade de treino, agilidade, questões de segurança, como por exemplo aqui em São Paulo, no Brasil. E é claro, é muito mais simples, né, o cara treinar indoor, muito mais prático, e aí normalmente esses atletas têm treinado durante a semana indoor, e final de semana, sim, eles pegam suas bicicletas, vão, enfim, se deslocam, viajam, pegam seus carros para fazer os treinos. Vocês têm uma adesão maior em cidades grandes com essas questões, por exemplo? É uma coisa muito popular nas cidades. O Eric, o nosso diretor e fundador, né, ele nasceu em Nova York e agora ele está morando em Londres, e isso realmente é um dos desafios grandes que ele tem enfrentado, né, para poder pedalar durante a semana, e isso foi uma das motivações principais para criar o Zwift. Então, para muitas pessoas, né, é uma ferramenta mais conveniente quando eles querem pedalar durante a semana, porque eles podem ter uma sessão de treino de qualidade sem ter que parar por causa de trânsito, né, os faróis, poluição, tudo isso que se encontra nas cidades grandes. Então, as pessoas, né, nessas áreas urbanas têm essa possibilidade de ser Zwifters dedicados. E uma pergunta que não pode faltar, né, Chris? Como é que vocês enxergam o Brasil como um país, como um potencial? Em comparação com outros países da América Latina ou mesmo com outros grandes mercados como a Europa, por exemplo? I think that there's a big opportunity. Eu acho que a oportunidade grande para o Brasil, né? Eu acho que eles são rápidos em adotar tecnologia, e a gente vê uma correlação grande entre os usadores de estrada e as pessoas que curtem o Zwift. E no Brasil é um dos mercados grandes para a estrada. Então, eu acho que tem uma oportunidade de crescimento grande no Brasil, mas um dos desafios maiores que a gente tem nesse mercado no Brasil é o custo dos smart trainers, né, por causa das taxas de importação, infelizmente, são muito altas, e eu acho que agora, no momento, esse mercado é pequeno ainda, mas quem sabe no futuro, se esse custo dos treinadores desce significativamente, vai ter uma oportunidade bem grande no Brasil. E com relação ao Brasil também, como é que vocês pensam, ou se você já tem planos, por exemplo, de incluir na mensalidade do Zwift, por exemplo, também um valor de aquisição de um smart trainer ou alguma coisa do tipo para aumentar a popularidade do Zwift no Brasil? Sim, é sempre um objetivo. Já trabalhamos muito em proximidade com outros parceiros desde que a gente lançou em 2014. Um dos objetivos principais é de reduzir o custo dos treinadores, dos smart trainers, para o mercado global, né? E bem recentemente, uma das soluções que tentamos implementar é de lançar uma loja de e-commerce, né, no Zwift.com. Então, agora temos justamente uma loja virtual onde as pessoas podem comprar os smart trainers e fazer financiamento com 0% de juros, né? E que nem os pacotes de Zwift, né? Da mesma maneira que você pode pagar com o seu telefone e celular, né, mensalmente. Isso é uma das coisas que a gente está construindo e querendo abrir em mais países. Gostaríamos de abrir essa possibilidade no Brasil. Recentemente a gente lançou na Europa, e isso é uma das soluções. Eu acho que
nos próximos 12, 24 meses, a gente vai ver o custo cair e a acessibilidade melhorar para os smart trainers. Ô Chris, e quanto ao futuro do Zwift, o Zwift do futuro, o que a gente pode esperar com a realidade aumentada, eventualmente óculos, né, glasses do Zwift para usar ao invés do monitor, ou máquinas de fazer vento, ou máquinas de simular curvas com gravidade ou alguma coisa do tipo? Como é que está o futuro aí? O que vocês estão planejando que você já pode contar? E quando que isso estaria disponível? There are some great things already out there in the market. Então, tem umas coisas incríveis já disponíveis no mercado. Então, o Wahoo, por exemplo, eles criaram o Wahoo Headwind, que é um ventilador smart que você pode conectar ao Zwift. Então, quanto mais você pedala, quanto mais esse ventilador fica girando mais rápido e forçando o ar em você. É realmente muito bom. Tem, sem dúvida, é uma coisa que mudou muito o jogo, né? Esse ventilador é incrível como é tão bom. A Suarez também desenvolveu esse acessório que balança a bicicleta, né, para os lados, então fazendo a experiência muito mais realística que nem fora de casa. E claro que Clubs também tem aquela sensação de ruas, de superfícies naturais, né, seja paralelepípedos, pedras, tem muita coisa disponível que faz a sua experiência dentro de casa imersiva. Mais recentemente da Zwift mesmo, a gente introduziu a possibilidade de guiar, né, steering. Esse jogo lançou em setembro do ano passado. Isso realmente abre a porta para um novo mundo de imersão, de oportunidade de realmente poder guiar o seu avatar dentro do jogo. Então acho que a gente vai ver mais disso nos seguintes 12 meses por aí. No ano passado, o Zwift foi nomeado a 5ª companhia mais inovativa do Fast Companies no setor de esportes. E isso demonstra, claro, que vocês estão bastante compromissados em trazer sempre algo novo para o usuário, não é verdade? Yeah, I mean, that was a fantastic award isso foi fantástico, né? Prêmio para ganhar o ano passado, então foi ótimo poder ser incluído naquela lista e espero que a gente pode até melhorar, né, esse ano, quem sabe. A gente sempre está tentando inovar, sempre tentando avançar com o produto e isso realmente é uma coisa que a gente continua o foco nisso ainda hoje. Muito bom. Então, Chris, você tem alguma mensagem final para passar para todos os nossos ouvintes no Brasil e ao redor do mundo? Tem sido ótimo poder conversar com você e eu vejo várias bandeiras brasileiras no Zwift quando eu estou pedalando. Eu espero que eu vou ver muitos mais no futuro. Então, se você vê o meu nome, né, aparecer lá na tela, me dá um ride-on e eu faço a mesma coisa. Ok, Chris, foi um prazer, muito obrigado aí por ter tomado aí uma parte do seu tempo para a gente bater esse bate-papo. A gente espera que o Zwift cresça cada vez mais e que se desenvolva aqui no Brasil, trazendo sempre novidades aí para os ciclistas e triatletas e corredores. Fantastic, me too. Ótimo, eu também. Obrigado, valeu. Obrigado. Goodbye, thank you. Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio internacional do Endorfina Podcast. E deem um alô pro Chris, eu vou colocar no post do episódio de hoje também os links para as redes sociais dele, assim vocês podem dizer que vocês o conheceram por aqui, o que vocês acharam. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida a respeito do Zwift, quem sabe manda lá para ele, quem sabe ele consegue responder. E dá um alô para mim também, se você curtiu esse episódio em português e em inglês.
E quem que você sugere para eu receber aí também nos próximos episódios. Dá um alô, é sempre um prazer interagir e receber mensagens, sugestões e comentários de vocês. Obrigado a todos vocês também que têm apoiado o Endorfina, seja ouvindo, seja apoiando, doando financeiramente uma quantia, seja fazendo seus stories. Isso está sendo muito gratificante para mim e é sempre um grande prazer ver o feedback de vocês e saber que vocês estão se inspirando com as histórias dos meus convidados. Valeu e até a próxima! Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.